a gente tá online, mano. Calma, mano, você tá muito nervoso. Salve, salve, galera. Estamos iniciando aqui a nossa segunda parte. Essa parte é a parte hot, mano. Aqui vai ter polêmica, vai ter treta, fofocas, tudo que a parada gosta. Mas só se o convidado quiser contar. Ninguém é obrigado, não. Galera, segue a gente aí, curte, comenta. Diz aí que se você assistiu a primeira parte. Deixa aí nos comentários aí se assistiu a primeira parte, que você voltou, que é pra gente ter aquele feedback lá daquelas métricas do YouTube. Bora tocar essa ideia aí, finalizar as ideias aí com a Genô. A gente vai falar do projeto novo aí que tá bombando, junto com a Carol Bambo. Carol Bambo, Carol Bambo? É doido, né? A Carolzinha canta muito, mano, ele tá por fora. Você não conheceu lá da banda, não? Não conheci a Carol como cantora, conheci a Carol como apresentadora. Já como apresentadora. Ainda do Carimbó da Sorte. Foi aí que eu conheci a Carol, mas a Carol... mas ela já rolava o carimbó, mas... mas a Carol... Não, do Carimbó da Sorte. A Carol é da noite, é noturna, né? Carimbó da Sorte. Porque mudou, não foi? Foi mudando. Foi. Na verdade... A Carolzinha, por exemplo, ela foi estrela dos comerciais da Yamada. Na época dos 60 anos da Yamada. Muitos anos, a Carol. Mas de fato... Mas na banda, mano, ela arrebentava na banda. Mano, a banda era top pra caralho, mano. Era firme a bandinha dela, mano. Tem uma música dela que tá fazendo sucesso aí nesses... De R$1. De R$1. É 3 por R$1. Agora eu digo que são 4 por R$1. Por quê? Porque ela tá noiva. Carolzinha, gente boa pra caramba. Vou chamar a Carolzinha pra bater papo aqui. Chama, que ela tem muita história. Tem Só muito. que tem que sentar do lado dela o Jorge. Quem é o Jorge? O pai dela. Por quê? Pra confirmar se é verdade. Pra confirmar. Então, o Jorge, ou então a... Ih, rapaz, a mãe dela, como é o nome da mãe dela? Ih, rapaz, Tânia. Dona Tânia. É que eu lembro da bandinha, mano. Eu lembro dos começos das paradas que ela fazia na TV, quando ela fazia o sorteio do carimbó lá. Carimbó. Aí depois apareceu uma oportunidade pra ela ir pro Rio São Paulo, não sei que foi. Pro Rio de Janeiro. Ela passou lá uns 3 ou 4 anos no Rio de Janeiro, mas veio a pandemia. Ela foi contratada, inclusive. Tô falando por ti, tá, Carol? Porque eu sei da tua história. Ela foi contratada por uma gravadora, passou um tempo lá, mas veio a pandemia, infelizmente, acabou com as agendas dos grandes artistas do Brasil, inclusive da Carol, por lá. Porque era uma maneira dela estar onde, de fato, é o centro do negócio, né? E é bom que, como ela saiu daqui de portas abertas e tal, e a bagagem que ela tinha, mano, quando ela voltou, a porta tava aberta pra caramba, né? Tem um vozeirão. A Carol, eu vou te falar uma coisa, a Carol, pra decidir a voltar pra Belém, pra ser apresentadora, ela primeiro conversou comigo. Foi verdade, Carol? Foi. A gente conversou muito pra ela saber com quem ela ia trabalhar, na verdade. Com quem ela ia dividir. Nesse projeto novo lá, que é o Bora Cidade. Projeto novo, que é o Bora Cidade. Queria que te contasse um pouco aí como foi que surgiu a ideia do projeto. Na verdade, a RBA, ela vem... desde o ano passado, a emissora RBA TV, eles vêm mudando jornalismo, alguns conceitos. Inclusive, houve uma mudança... Tipo uma busca de uma identidade nessa nova era. Isso, nessa nova era. Houve uma mudança na gerência de jornalismo, foi trazido o Álvaro Borges, que é um baita de um cara que trabalhou em várias emissoras, inclusive na TV Liberal aqui em Belém, foi gerente de jornalismo lá também. E com o Álvaro veio uma outra bagagem de novidade, né? O Álvaro trazendo novidades para o jornalismo, esse jornalismo de guerrilha, né? De audiência, de fazer o melhor, de estar sempre à frente de todo mundo, enfim, é o sangue nos olhos, né? Diariamente, é o que a gente faz. E aí, junto com essa vinda do Álvaro, a RBA, junto às suas reuniões, a direção resolveu, e foi uma coisa que não foi muito fácil, decidir, junto aos seus membros, que deveria mudar, aposentar, nesse caso, alguns programas tradicionais, que seria Barra Pesada, seria Metendo Bronca. Já estava vivendo nessa era do politicamente correto, tinha algumas coisas lá que Metendo Bronca fazia, que já não estava mais de não mostrar mais sangue no horário do almoço, pessoas estiradas ao chão mortas, entendeu? Não, eu acho que acredito até as próprias brincadeiras que rolavam. Sim, o politicamente correto que você falou, né? Porque eu sou de uma era, assim como você... Quando a gente assistia os Trapalhões, por exemplo, não tinha o politicamente correto. Você tinha aquela... Você não tinha noção de certo ou errado. O que é errado, né? De, por exemplo, chamar... Olha o urubu. Aí achava que fosse... né, mas aqui, eu tô dizendo naquela época. Hoje você não pode brincar dessa maneira. Você não pode chegar, porque senão você estará ofendendo não só aquela pessoa, mas
todas as pessoas daquela raça, lógico, e a gente respeita com relação a isso, né? Você de fato tem que agir dessa maneira. As coisas mudaram, a gente não pode mais pensar como no passado, a gente tem que pensar como de fato a gente tem que viver hoje e ensinar os nossos filhos que também devem ser dessa maneira, entendeu? É igual meu filho, por exemplo, meu filho tem quase 4 anos, quando ele tinha ali 2 anos e alguma coisa, como ele se referia a uma pessoa negra? A tia marrom. Ele não sabia. Ele não sabe o que é cor de pele. Hoje ele já sabe o que é. Pode crer. Entendeu? Ele já sabe. Ele não se refere mais assim. Mas por quê? Porque tem a base da escola, tem a base de casa, entendeu? Porque eu digo que o meu filho é uma criança diferenciada, não desmerecendo as outras crianças, não é isso, mas porque ele é um menino muito carinhoso comigo. Se ele acorda, eu não tô do lado na cama, ele pergunta logo, cadê o papai? Apesar dele ser unicarne com a mãe o tempo todo. O menino é assim, né? Ele dorme com você até hoje? Dorme até hoje, mas a cama é grande, mas mesmo assim, mano. A mãe tá operada, né? Tá se recuperando de uma cirurgia, então eu que realmente tô fazendo o papel que ela fazia eu tenho um primo aí há meses atrás. Minha mulher, mano. Os moleques nasceram, eles dormem no quarto deles, mano. Eu não consigo tirar essa moleca ali lá do quarto. Que é levar o meu filho 2 ou 3 vezes de madrugada no banheiro pra fazer xixi. Ele não mija na cama, né? Então assim... isso é legal. A mãe fazia isso. A minha dorme de fralda. Ele quis desfraldar. Ele disse um dia que disseram pra ele que a tia disse que não é mais dormir de fralda. E uma vez a gente botou fralda nele e acordou. Mas você que acorda ele, né? Não, eu vou fazer um xixi. Ele vai sonâmbulo ali, coloca ele em pé. Mas não é ele que acorda por conta própria. Não, tá. Vou lá, boto lá. Vou testar. Bora. Aí vai e faz. Bota aquela coberta lá, aquela é impermeável, né? Sim. Vou testar isso com a minha... Não, leva no banheiro mesmo. Não, pois é, mas aí se eu testo, eu durmo, passo do ponto, ela vai se mijar toda lá também. Cara, ser pai e mãe, assim, você que já é pai, não é uma coisa assim, pra qualquer um. Eu digo que não é pra qualquer um, porque... Não é só estar no corre e deixar teu filho para trás com alguém cuidando. Por exemplo, meu filho não fica com vó, não fica com tio, com tia, porque hoje as pessoas estão cada vez mais isoladas nas suas casas. Essa geração, as vós e os vós não estão mais aí. Não estão mais presentes. Eles não querem nem estar no sábado para pegar não são tão presentes. Então, assim, nas minhas folgas, ou eu tô numa praça com meu filho, ou tá num shopping, ou a gente tá viajando aqui para Salinas, ou tá pro Nordeste do Brasil. A gente gosta muito disso, né? Dessa questão, assim, de aproveitar. Tem uma agenda livre, você consegue... Aí vai tua esposa e teu filho. Isso. Pega o carro, então compra uma passagem barata e viaja. Eu tava noutra vibe aí, mano. Mas aí depois a minha mulher me deu umas chamadas, aí a pandemia veio, aí tu abre tua visão querendo todo mundo... Teve a mente aberta ali durante a pandemia, algumas coisas erradas que estavam sendo feitas. Sim. Os dinheiros que a gente estava gastando com coisas que não devia. Porque a pandemia ela chegou e ela ajudou também a gente meio que dar uma controlada nos gastos financeiros. Porque como o dinheiro não estava vindo, aí, posso reduzir aqui. Com pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi diminuir meu custo de vida. Por exemplo, eu me mudei. Saí de um padrão, fui para um outro padrão. E dei 3 passos. Precisava, né? Nem precisava, é verdade. Eu gastava uma grana. Diminuir... Com a menina, com a secretária que me ajudava aqui em casa e tal. Porra, mano, aí ela... primeiro mês pra fazer limpar a casa, eu que faço tudo. Minha mulher não sabe cozinhar, não sabe fazer nada aqui em casa. Eu que sou a doméstica aqui de casa. Eu que faço comida, eu que limpo, eu que varro, eu que faço banheiro, eu que faço tudo aqui e tal. E aí eu pagava essa moça lá, mano, a casa aqui é pequena, tu viu? Pagava pra ela um salário bom aí, mano. Depois que eu teve que pedir pra menina ir embora, mano, eu comecei a fazer as coisas, é um dinheiro que eu tô economizando e eu vi que não precisa, mano. Em 2 horas eu limpo a casa toda, porque é pequeno, faço feijão pra semana toda, aí o arroz eu passo ali rápido. Eu te confesso que Tem também, mano. Eu te confesso que eu, Agenor, não sou de cozinha, não sei cozinhar, não sei fazer um arroz, alguma coisa assim bem simples. Fritar um ovo, essas coisas, tudo bem. Mas de cozinha, minha esposa é 10. Ela que comanda. Ela que comanda. Mas eu sou um cara da limpeza. Eu gosto de faxina, eu gosto de lavar toda a louça, entendeu? Não sou muito de organizar, de guardar a louça secar. Não, deixa secando, depois a gente guarda, mas assim... Dá lá um apoio moral. Eu acho que, na verdade, a gente consegue se completar dessa maneira. Porque, assim, ela não é só a mãe, eu também sou o pai. E, às vezes, ela precisa também um pouco da liberdade dela para fazer as coisas dela, né? Como mulher. E eu também como um homem. Assim, preciso
Eu acho que tem tempo que eu não encontro, não sei o que é encontrar amigos, sentar numa mesa e conversar com amigos. Amigos do passado, amigos novos. É porque também muda a vida, né? Geralmente se tu vai ter interesse em encontrar os amigos, por exemplo, um cara que já tá na mesma vibe que tu, você usa o celular, já tem com família, já tá com criança, aí é outro papo. É outro papo, uma é verdade. Coisa, nem a tua mulher vai querer, mano, que tu saia casado com o filho e contar com teus amigos solteiros, mano. Elas não querem. Eu sou cara, é porque da agora, tipo, um encontro de casal, com família, pra trocar experiência. Mas eu te confesso que eu sou um cara muito caseiro, assim. Eu também pra receber pessoas em casa é muito difícil, muito difícil. Não é porque eu moro longe, eu moro ali no Jurunas, mas assim, não é que seja muito difícil, é porque eu sou um cara muito caseiro. Eu gosto de estar no meu celular, eu gosto assistindo o meu stream, né, o meu Netflix, alguma coisa. Eu pouco assisto televisão, a não ser o que tá... A não ser o Bora Cidade. Não, o Bora Cidade eu não assisto porque eu tô ali ao vivo. Então, eu assisto depois tu não assiste assim pra ver como foi. Não, tu nunca fez isso, não? No começo eu fazia, não do Bora, mas na época do Barra. Como é que eu fui hoje e tal? Na época do Barra eu assistia. Mandava a mulher assistir. E o que tu achou e tal? Como é que eu podia assistir? Tu rolava essas paradas aí? Não. Ia fazendo. Assim, eu assisto televisão pontualmente. No jornal ali à noite... Ou então para ver o que o local tá mostrando aqui, para saber se tá muito igual ao que a gente tá fazendo. Dava uma tocada nos concorrentes para ver como é que os concorrentes. Sim, bastante. Eu acho que quando eu fui para a Record, passei 3 anos lá, eu tive uma experiência muito grande, um know-how que eu criei exatamente para esse jornalismo de guerra, de todo dia. Você tá tendo ali, ou buscando fazer o melhor, para mostrar o melhor ao teu telespectador, assuntos mais exclusivos. E quando eu volto para a RBA no começo do ano passado, exatamente trazendo essa minha estrutura, essa minha experiência que eu conquistei nesses 3 anos que eu passei por lá, entendeu? Teve uma pergunta de alguém que me perguntou pra gente aí. Da saída da RBA. Da saída da Record, né? Da Record. Será que eu posso dizer Deixa aqui? Deixa eu ver certo. Saída da Record. E nesse tempo que tu tava lá, tu chegou a fazer cobertura policial também, quando tem tiro, balas, bandidos, sequestro? Eu nunca fazia, no Barra Pesada eu não fazia cobertura policial. Mas tu nunca chegou a fazer nenhum? Nunca tinha feito. Quando eu cheguei na Record, era só isso. Eu tive que aprender, né? Eu tive que aprender a estar em delegacia, a conhecer o nome de todos os policiais, delegados, tá entendendo? Eu aprendi tudo isso, mas é rápido, assim. Eu passei a gostar. Daí que eu te digo que eu me vejo muito mais em assuntos policiais e comunidade do que qualquer outro assunto. Entendeu? É o assunto do dia a dia. É o que acontece na rua. Que infelizmente pouca gente vê o que acontece na rua de verdade, entendeu? E hoje eu fico muito mais abismado assim com relação ao que o ser humano hoje faz com outro ser humano. Tá cada vez pior. Que é um filho matar um pai matar um filho, uma criança sendo estuprada, tá entendendo? Uma mulher sendo assassinada, como hoje a gente sabe aí a quantidade de casos de feminicídio que acontece aí no Brasil e aqui no Pará. E existem leis que amparam essas mulheres, mas os caras não estão nem aí para essas leis. E os caras estão tirando vida de mulheres e acham que vai ficar por isso. Poder público, né, mano? Sabe, né? Não, sim. Mas existe a justiça, existem leis, por exemplo, Lei Maria da Penha, que existem medidas protetivas para as mulheres, só que os caras não estão nem aí, não estão nem aí. Não estão nem aí porque tu vive num país que a educação não funciona, que as normas não são respeitadas. O cara não vai obedecer a lei, né, mano? Na base ele não teve. Com certeza. Educação de aprender a respeitar as normas da lei. Com certeza. É um tema foda, mano. Mas infelizmente... Mas também tem os caras que são mal de natureza. Mas infelizmente o que se vai mais à tona são os casos de repercussão. Por exemplo, eu vou te dizer rapidamente um exemplo. O caso Yasmin Macedo, que é o caso da lancha, que ainda se comenta muito. Porra, quem foi que deu tiro pro alto? Quem tá envolvido? Rolou tiro, mano? Porque a menina morreu, se ela se atirou no rio, se ela caiu, se ela se assustou e se jogou. E aí é um caso que repercute. Por quê? Porque é um caso envolvendo pessoas de poder aquisitivo, uma influenciadora. Mas a Capitania dos Postos que não faz a fiscalização, porque é muito dessas galera que estão lá e porque o que acontece? Tem isso também? Tem, porque o que acontece? Há 10 anos, você não tinha uma frota de embarcações aqui nos rios da capital tão grande como são hoje. Só que a estrutura de fiscalização não acompanhou. Não acompanhou, exatamente. Então, os acidentes vão continuar acontecendo. Tá aí o Thiago Costa, por exemplo, o cantor, ele pulou uma fogueira. Ele foi atropelado por um barco. Ele estava numa moto aquática e foi atropelado. Ele correu o risco de perder a perna. Passou por 4 ou 5 cirurgias. Tu tá entendendo? Isso foi recente.
Mas, quando eu falo com relação ao caso Yasmin, que é um caso recente, infelizmente a gente esquece um caso mais recente ainda, que é da dona Marinete, que você nem sabe qual é. Mas é uma senhora que morreu assassinada, teve o corpo encontrado uma semana depois, em uma área de mata em Marituba, aqui em nossa região metropolitana, num local bem distante do centro da cidade, onde essa mulher disse aos familiares que estava saindo de casa para cobrar uma dívida e nunca mais voltou. E até agora a gente não tem solução para saber cadê o cara que supostamente teria tirado a vida dessa mulher, porque ela foi encontrada com cabelo arrancado, dentes quebrados, cabeça bastante machucada, entendeu? Indício que apanhou bastante, né? Sofreu bastante antes de morrer, só que você não tem ainda sequer o motivo da morte. Quem é o autor? Quem são os autores dessa morte? Porque não é uma pessoa que tem um poder aquisitivo, será? Ou porque é uma pessoa da periferia, uma senhora que ninguém conhecia, mas a gente não pode esquecer casos como esses, entendeu? E esse é um dos trabalhos importantes que vocês fazem lá. Que é cobrar, tá relembrando esses casos e tentando dar uma solução, não para nós, mas rola lá, às mas vezes, aos familiares. Por esse caso aconteceu, aí passa tempos e tempo, quando soluciona esse caso, rola de voltar a fazer uma matéria? Depois que soluciona... Porque às vezes... Talvez numa retrospectiva. Porque eu sinto falta disso, sabia? O que acontece? Tem um programa que acontece isso, assim. O cara vai lá, ele fala do caso, mas também a galera fica acompanhando lá, vocês da equipe lá, pra quando aquele caso... Até pra cobrar que os caras tenham pressa em solucionar essa parada, porque enquanto ela é restrita a pequenos grupos, assim, aquilo vai ficando. Quando ele vai pro plano midiático, porra, aí os caras parecem que se espertam mais do que não... Né? Quando vai pra porque a cobrança é maior. Não só de uma emissora, mas de todas elas. Fazer igual lá o concorrente fala, ele fala o calendário lá da cobrando, vocês fazem o calendário dos homicídios, para mostrar as estatísticas. Tudo bem que são muitos crimes, porque a gente não está falando só da capital, a gente está falando do interior, que acontece mais. Também, né? Por exemplo, eu estava vendo... Mas pelo menos pega os mais impactantes. Eu a caminho daqui, vi que a gente tem... Eu participo de vários grupos de informação, por exemplo, teve um caso de escalpelamento de uma menina, não sei quantos anos, não sei se é adolescente ou uma criança, no interior de Breves, no Marajó. Cara, estamos em 2022. Infelizmente ainda existem os acidentes de escalpelamento. Aí eu fico pensando, caramba, será que a informação não chega até esses ribeirinhos até hoje? Chega. A informação, a orientação, é uma coisa que falta. Ou é a desinformação? Tu tá entendendo? Chega, porque o cara que tem uma rabeta, uma pequena embarcação, e essa embarcação não tem aquela cobertura, aquela proteção, infelizmente continuarão acontecendo esses acidentes de escalpelamento. Entendeu? Em pleno século XXI, que a gente já está cansado de falar em século XXI, mas em pleno ano de 2022, infelizmente esses acidentes acontecem ainda. A galera não é foda mesmo, porque a gente, é isso que tu tá falando, mas a gente só percebe, por exemplo, vocês anunciam bastante desses casos lá e tal, aí quem assiste o programa de vocês está por dentro e tal, porque na verdade é isso mesmo, tem muita coisa acontecendo e nem tudo a gente fica sabendo. É verdade, nem tudo, nem tudo. Assim como muitos casos a gente acaba não sabendo mesmo. Olha, uma parada assim que eu tinha muita vontade de saber que fim deu, mano. Lembra de um caso no passado que teve um PM, pegou, matou, atirou na mulher dele, queria deixar e se deixar e tal, não sei o que e tal, repercutiu pra caramba esse caso aqui. Eu só saía na rua com a camisa da menina e tal. Será que é a história da Cabo Andresa? Eu não sei, eu acho que ela era professora e o marido dela que era, acho que da polícia e tal, não era, atirou nela lá perto da FAP, lá, mano, naquela ruazinha ali por ali. Rolou processo, rolou julgamento, não sei o que. A gente não sabe que fim deu. É uma parada que marcou, que chamou atenção e tal, mas, ninguém volta pra dizer o que aconteceu. Foi ficando pro esquecimento, né? Fica pro esquecimento, a gente não sabe o que a família se conseguiu justiça ou não e tal. É umas paradas que acontecem que é foda, né, mano? Era bom ter alguém que fizesse isso aí faz parte do nosso dia a dia. Tem uma grande parcela da população que nem sabe que isso acontece. Que você sai ali na esquina, de repente, a oportunidade faz o bandido, o cara passa ali com uma moto e assalta uma senhora que está a caminho do trabalho, caminho de casa, mas se não tem um circuito de segurança, ó, se aquilo não vai para a imprensa, tu jamais vai ficar sabendo que aquilo aconteceu. E aí como é que tu cobra a autoridade, que é a polícia, sobre rondas, sobre o assaltante que já está agindo ali há muito tempo. Então esse é o nosso papel como imprensa até hoje. Por isso que, tudo bem, você tem rede social que viraliza, você tem hoje os canais de comunicação como o YouTube, o Instagram, o Facebook, mas você ainda tem a mídia convencional, a televisão, onde você de fato vê o que acontece nesse meio da grande massa, público CDE, que é o público que de fato a gente trabalha, que a gente mostra o nosso jornalismo, entendeu?
para quem a gente fala. Por isso que não existe aquela linguagem muito coloquial, muito certinho, muito bonitinho. Tem que falar da maneira que, de fato, o povo gosta de ouvir, que ele entende, entendeu? Tipo, quando você fala um égua de vez em quando, você tem essa liberdade de falar um égua, caramba, que é quase um caramba, é quase um palavrão um égua também. Depende de como você vai pronunciar. Entendeu? De não acreditar que aquilo ali ainda aconteça, mas infelizmente acontece. De você, às vezes hoje, colocar o teu filho, a tua esposa no lugar daquela pessoa que sofreu aquele crime, entendeu? Saber que o ser humano está cada vez mais perverso. Hoje eu tenho uma visão muito diferente, uma visão mais cristã. Hoje eu sou um adventista, eu um cara que conheci a palavra, eu sou um cara que estudo. Então, assim, a minha visão é de que o ser humano está cada vez pior. Infelizmente. Para quem acredita e entende o que eu estou falando, sabe exatamente. A gente não vê, né, solução aí para melhorar, né, cara? Porque não. Cada dia a realidade... Cada um por si. Infelizmente, cada um por si. Cada um por si. A gente sabe que a gente tem as leis, que protege o cidadão, mas apenas às vezes só no papel. Hoje você não consegue mostrar na televisão o rosto do assaltante, porque já tá isso, não, porque existe hoje uma lei que foi aprovada recentemente, ano retrasado. Isso é uma babaquice. Porque se o cara mostra lá, mas depois o cara foi julgado inocente, mano. Não é isso. Ninguém tá acusando, né? Se você for vítima de um assaltante, o cara te assaltou. Aí de repente ele é preso. Tu não pode mostrar o rosto do cara na televisão, a não ser com autorização, não dele, mas autorização da autoridade policial, ali naquele momento que ele tá saindo da viatura pra dentro da delegacia. Se tu não tem esse take, essa imagem que tu mostre, se tu foi vítima, tu jamais vai imaginar ou vai saber que aquele cara foi o que te assaltou. Porque tu vai ter pelo menos ali a noção de quem te assaltou naquele dia, naquela noite, naquela escuridão, naquela manhã. E esse nosso papel, de divulgar o cara que está sendo preso. Não é de diminuir, de acusar, de nada. É mostrar o trabalho. O cara é suspeito. Em nenhum caso vocês acusam também. Suspeito que roubou fulano de tal, não sei o que. Ele vai ser julgado, mano. Se ele foi inocente, Se for bandido, ele continua bandido. Mano. Vai ser julgado. Eu não entendo, mano. Eu não entendo porque não pode mostrar. Porque porque o que acontece? Existe uma lei no Código Brasileiro, no Código Penal Brasileiro, e também que protege da seguinte maneira. Por exemplo, se você é preso, você ainda tem uma oportunidade de passar por uma audiência de custódia, se você for primário. Ou seja, se você estiver ali tendo a sua primeira prisão. Tu vai lá, vai chegar com o juiz, ele vai te ouvir, ele vai saber o crime que tu cometeu, vai depender do grau desse crime. Se for, tipo, por exemplo, tráfico de drogas, ele pode te dar uma condição. Você vai responder em liberdade, mas tu vai estar monitorado por uma tornozeleira eletrônica. E o cara volta pra rua, volta a traficar, volta a assaltar. E se porque o cara dele no final não muda porque o cara ele não vai ter oportunidade. Qual a oportunidade que ele vai ter? Ele com uma tornozeleira, quem é que vai querer empregar aquele rapaz que já teve envolvimento com crime? Aquele homem, aquela mulher. Então esse mesmo princípio acontece se vier ele na televisão? É tipo isso também, por isso que não deixa filmar os caras? Não. É porque existe uma lei chamada... abuso de autoridade. Tá rolando, mano? Eu vejo os caras filmando, tá os caras com a carinha pra lá filmando. Existe uma lei, mas ela foi enfraquecendo. A própria população meio que... Porque ela é uma lei, na verdade, muito mais administrativa. Não cabe à imprensa. Entendi. E a população não gostou muito, não. Tipo assim, não cabe à imprensa. Não é uma lei para a imprensa. Entendi. Tá? Porque a gente tem a liberdade da imprensa. Tá? Não é uma lei que fere a liberdade de imprensa. É uma lei que fere a autoridade policial. Por exemplo, digamos que você é o bandidão. É o delegado. O delegado. Você autoriza ou não autoriza a imprensa a mostrar? Você é a autoridade. Aí tipo, joga a responsabilidade pros caras. Aí os caras tá com a coisa também. Alguns delegados, para não terem problema com relação a delegados. A família do cara também. Algum problema jurídico interno, ele prefere, não quero ter problema, porque o cara vai entrar com um processo, aí vai pra corregedoria. Entendeu? Pode Isso eu tô falando não só do policial civil, como policial militar. Entendi. Mas tem uns policiais militares, não, pode mostrar a cara do cara. Já voltou 3 vezes aqui, mano, volta que eu respondo esse pepino aí. Exatamente, porque é mais administrativo, o cara não vai ser preso por causa disso. Ele já sabe também quando o cara é réu primário, quando o cara é residente, quando o cara sabe que... E todo policial que atua... Também vocês não vão lá no cara que roubou a primeira vez, e todo policial que atua no bairro, naquele batalhão, já sabe quem são os bandidos da área. Esse daí ficou aparecendo, pode crer, mano. Entendeu?
Tô ligado. Então esse papel nosso do Bora Cidade, quer dizer, mudamos o nome do programa, a emissora passou pelo... Mudou o horário também? Qual era aquele horário? Mudou o horário. O horário, a gente entrou na briga pelo mesmo horário de todo mundo, então a gente começa às 11h50. Ele rola na internet também? Rola pelo Portal DOL. Não, mas eu digo assim, sabe o que era bacana fazer? Não sei se é possível e tal, que nem os caras estão fazendo hoje em dia e tal. O cara faz o programa lá ao vivo, tal, bacana, mas depois ele pega esse programa e fica jogando uns cortes no YouTube, cria um canal do Bora, rola isso lá, isso é bacana, mano. Não, o cara que também não quer assistir tudo no horário de manhã que tá trabalhando, fazendo alguma coisa, não sei qual é o horário lá. O cara assiste os cortes dos textos. Não, eu sei, eu acho interessante. Eu digo assim, eu sou um cara que ainda brigo por isso. Que possa acontecer. Só que eu não sou um cara de TI, eu não sou um cara. Porque assim, tudo isso requer investimento, sabes exatamente que requer um investimento de pessoal. Pra botar uma equipe pra poder fazer os cortes. Porque tem que ser tudo muito assim, muito ágil, muito rápido. Mas tu percebe que isso é um interesse lá da emissora, de alguma coisa nesse sentido? Sim. Eu acho que tá aí que o maior investimento hoje do grupo RBA é o Diário Online, é o DOL. Tudo que acontece no mundo, você vê aquelas manchetes que te chamam a atenção. Existe uma norma, um nome técnico para isso, que a Carol até sabe falar sobre isso. Salve, Carol Bambo. Ela sabe um nome técnico que, por mais que seja o mais bizarro possível, uma manchete, mais te atrai na leitura para saber que é aquilo, que parada é essa já, que doidice é essa, que maluquice é essa, que o estagiário fez, tá entendendo? Tipo assim, sempre a culpa é do estagiário, né? Então isso, o DOL tem essa liberdade poética no jornalismo, né? Quer dizer, é a novidade hoje, né? É a coisa que a gente entende a linguagem, muito rápida, muito sensata. E tu atrai... Mas lá nos bastidores tem uns discursos assim, pô, vamos entrar no... Tem sim. Eu sinto falta disso. Eu acho que a gente teria que estar mais tecnológico, muito mais envolvido, não só nas nossas redes pessoais, né? Nos nossos canais pessoais, mas eu acho que de uma maneira geral. Eles mesmo, a própria emissora tá nas redes sociais, com o canal igual como o Faustão, que inclusive é a nova atração da Band, né? Depois de 32 anos de Globo, Faustão vem para a Band, depois de 32 anos. Ninguém imaginava que o Faustão ia estrear a 1 minuto do dia 1º de janeiro de 2022. A Band produziu um programa, parece que eu estava assistindo o Faustão na outra emissora, mas é uma outra emissora, quer dizer, com a mesma estrutura, porque o Faustão trouxe as melhores pessoas que trabalhavam com ele trouxe para dentro. Hoje é uma equipe de 300 pessoas. O hall dele, exclusivo de patrocinadores e apoiadores. Tu imagina o que é uma equipe de 300 pessoas para trabalhar para um programa que vai ser diário? Não é pouca gente, é um investimento milionário. A Band investiu pesado. Lógico que com o Faustão tá vindo, com certeza, que eu imagino. Muito patrocinador, um caminhão de dinheiro. Tipo, de muito relacionamento durante esses 30 anos. Porque o Faustão é um cara que não é só apresentador, ele é um cara de relacionamento. É um cara que respeita o profissional, artístico, respeita todos os seus colegas. Até eu vi um comentário do Boni sobre isso, entendeu? Um cara que respeita todo mundo, um cara que respeita. Por isso que o respeito dele agora a gente está observando o resultado de todas as pessoas falando dele na volta dele à televisão. A Band já teve, né? Sua era do ouro, assim. A Band também ela bateu já várias vezes na época na história, já bateu de pau com o Globo. Eu acho que todas as emissoras, né? Todas? Eu acho que todas as emissoras já tiveram seu... Né? Não, mas a Band eu acho que já teve bem mais, mano. Porque a maioria desses malucos tudo saíram da Band lá, programas que fizeram sucesso. Aí por algum motivo os caras não conseguiram juntar uma grana boa pra manter os caras. Sim. Vendendo os caras, porra, Luciano Huck, Faustão. Mano, é foda. Se mudar a televisão aí, mano, é complicado pra caralho, mano. Mano. Porra, Genô. Tem pergunta aí pra gente finalizar? Não, acho que não tá mais ao vivo, mano. Já estamos ao vivo há um tempão. Alguém me perguntou sobre a minha saída da Record. Isso, quero ver. Tomou coragem? Tu vai falar? Não, eu vou falar porque eu tenho que ser honesto, né? Eu tenho que ser honesto. Eu havia falado para ti que na pandemia, a primeira coisa que as grandes empresas fizeram, os anunciantes, foi cortar a verba. Verba de anúncios. Ou seja, o nosso principal gás financeiro para quem é apresentador de televisão, âncora de jornal, âncora de programa de entretenimento, é o cachê. É o cachê que tu ganha. Quanto mais, melhor. Né? E você cria... Na vida. Melhor. E você vai criando um padrão com relação ao teu trabalho, com o teu suor, dependente da profissão. Só que os cortes vieram. E eu apresentava um programa que, comercialmente, ele não é tão vendável quanto um horário do almoço, que seria o horário nobre da televisão, horário do meio-dia. Né? De manhã não é muito fácil vender, porque de manhã o número de telespectadores ligados em televisão é muito menor
é 10%, é 20%. E outro público também. É um outro público diferenciado. O consumo é totalmente diferente do que aquela massa que assiste no horário do almoço para saber qual é a cagada que está acontecendo na televisão, quem foi preso, quem morreu. Quais são os horários nobres que tem lá, mano? É meio-dia? O horário nobre da televisão, pelo menos em Belém, falando por Belém. Porque também dá mescla ali do horário nobre da televisão, junto com o nacional, umas casadinhas. É um horário entre 11h50 às 2h30 da tarde. 11h50 da manhã às 2h30 da tarde. E aí eu comecei a ver que o meu dinheiro... E à noite tem também horário nobre? No local? Não. Não muito. Não. É mais nacional, é mais rede, né? E aí eu comecei a ver que aquele meu ganho a mais... ele estava indo embora. Perdendo, e eu tinha um custo. De vida. Daí que eu falei para ti que eu preferi, quando começou a pandemia, eu e minha esposa decidimos que a gente precisava diminuir nosso padrão. Então a gente deu 3 passos para trás, mudamos de casa, mudamos de apartamento. Era um apartamento grande, 3 quartos e tudo mais. Morava a poucas quadras da Record. E nessa época eu me mudei para uma quadra da Record. Passei a pé pro trabalho, para você ter ideia. Bacana, mano. Pra você ter ideia, eu saía de casa às 5h30 da manhã, 5h32 eu tava na TV. Bacana. E assim, sem medo, porque é tranquilo, eu vi os passarinhos cantando, as pessoas andando na rua, sem questão de insegurança, né? Legal. E aí, como é que eu vou tirar meu dinheiro? Como é que eu vou manter o meu padrão, meu custo de vida? Através das minhas redes sociais, que eu já tinha um número bem tranquilo de seguidores. Bacana. E com o meu relacionamento comercial, eu passei a me oferecer a algumas empresas que já eram parceiras minhas há anos. E eu comecei a fazer anúncios nas redes sociais. E isso começou indiretamente a incomodar a emissora, comercialmente. Porque acredito que alguém achava que eu ia em busca dos anunciantes da emissora, isso não tem nada a ver. Achava que tu o que te pagam, faria do teu cargo para ir atrás do mesmo. O que investe em mídia social é 1% do que é investido em mídia tradicional. Isso a gente sabe, né? E aí eu passei a fazer outro. Quando eu comecei a ver, já estava com 5, 6. Tem alguém lá que estava olhando. Nem é emissora. Eu já tava com não era emissora. Eu já tava emissora já ganha muito dinheiro. Eu já tava com 6 contratos aí, fora o que eu já ganhava. Aí, cara. Tu sabe quem é esse olhão? Antes de acabar isso aqui, tu vai falar o que é esse olhão. Não posso falar, mas ainda tá lá. Alguém puxou esse tapete aí, mano. É foda, né? Aí vai um, vai outro e tal. E aí chama a gente de novo, conversa, olha, não pode. Nunca disseram que não. Ele não tinha nada em contrato, né? Não existe em contrato. A galera nem sabe. Não existe mas se quiser, podia fazer contrato. Porque isso não faz parte da CLT. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu tô falando, mas dos direitos trabalhistas, porque eu aproveitei para consultar um amigo meu que é advogado trabalhista, ele me explicou, falou, não, Agenor, é o seguinte, se não tiver no teu contrato, porque como é um objeto muito novo, então não existe jurisprudência para isso, a não ser que reformule o teu e de todos os funcionários o contrato e coloque uma cláusula impedindo e você autorizando que os direitos de imagem digital, um exemplo, não só de voz e áudio, ou melhor, de áudio e vídeo da e digital, exclusivamente dessa emissora. Ah, tá. Aí a forma bem específica. Tem que ser bem já tá bem amarrado. Que aí eles poderiam vender para mim, eu ganharia sobre isso, tudo mais e tal, mas eles iriam gerenciar isso para mim. Logicamente que nunca fui chamado para esse tipo de conversa. É uma parada que não é bem nova, assim, é muito novo. E eu acho que vai demorar muito para mudar. Alguém que tava ganhando pouco lá, tava ficando com o olho grande. Eu não sei, não. É porque eu vou te falar uma coisa, vou te dar um exemplo. Não, mas de certa forma teve uma reunião também, mas tu entende que de certa forma, por tu estar no espaço deles lá e tal, eles te dão uma visibilidade que... Mano, a Globo se fudeu muito nisso, na verdade. Muito desses artistas hoje que tá pegando rua, mano, tá todo mundo bem na foto, porque o cara já criou uma carreira na televisão. Lógico. Já trouxe um monte de seguidores. Então, lógico. Né? Tem isso também? Tem. Ela te ajuda com isso. Tem. Ela te dá visibilidade. Te dá visibilidade pra uma galera que não abrange. Mas eu acho que deveria ser muito mais claro. Isso. Não algo assim, indireto. Teria que ser algo mais claro. Tipo assim, poxa, não faz, mas a gente vai te ajudar dessa maneira. Tinha um diretor lá que era muito bacana. Depois que mudou, as coisas começaram a mudar os pensamentos. Mas, enfim, a emissora, ela sempre foi uma emissora assim, que muda a gerência, a direção, e a direção impõe o seu modo de trabalhar, a nova direção. E isso tem que ser respeitado. Várias vezes durante toda lá. Sim, várias vezes. Não do jeito que tá, mas as coisas vão mudando. Vão mudando o pensamento e como deve ser, a linha de administração, cada um tem a sua maneira, e isso tem que ser respeitado. Aí o que acontece? Aí fui chamado várias vezes, eu dizia, não, tudo bem, então não vou fazer, e depois eu voltava a fazer.
de alguma certa maneira eu fui um cara que acabei burlando um pouco mais as orientações, tudo bem, mas eu precisava continuar ganhando o meu extra, porque eu tinha um padrão de vida para ser mantido. E aí nunca ninguém chegava diretamente comigo e dizia, não faça, mas a gente vai arrumar um jeito de te ajudar. E nem o não faça não chegava também. Primeiro chegava ou não faça? Poucas vezes, ou indiretamente. Não podia dizer não faça, porque não pode proibir. Entendi. Porque quando eu ficava mais parado meio que indireto. Indireto. É o chamado... Como é que a gente fala? O assédio velado. Doni saiu fora por causa disso. Tá ligado no Doni, mano? É o assédio moral velado. Pode crer. Entendeu? É o indireto, é aquele que te diz dessa maneira. Entendi. Então, o que acontece? Algumas vezes... Lembra do Doni, mano? Lembro. Algumas vezes eu fui fazendo, mas acho que o Doni já revelou, não é verdade já, né? Não, nem rolou sempre verdade não, porque ele tinha uma empresa dele lá de investimento com o Sami. E aí, enfim. Tá ligado? Isso acaba. Poderia ter uma empresa também, assim, pô? Pode, né, mano? Tem nada a ver. Eu era um contratado, mas eu não era um PJ, eu era um CLT, carteira assinada. E aí, uma certa vez, eu tenho que ser honesto, né? Uma certa vez eu cometi um erro numa dessas minhas saídas de rua. Eu sempre fui um cara que sempre cumpri com o meu trabalho. Nunca ninguém vai dizer, poxa, Janô, sai daqui sem fazer nada na rua. Não, sempre fazer alguma coisa. Num caminho de volta para a televisão, eu precisava parar para fazer um Shen. Tudo bem. Aí, fazer um Shen. Preciso parar aqui para fazer um comercial rapidamente aqui no meu celular também. Tudo bem. Tu tem uma agenda, um cronograma? Como é que na cabeça, eu me organizo, escrevo com parceiro. Um mês tu tem que fazer tantas coisas nesse teu parceiro aí. Aí não importa se é hoje, se é amanhã, mas tu tem que cumprir. Aí às vezes eu faço uma vez só pra ele. Aí eu vou só... Tu faz 10 numa vez, depois eu vou organizando. Mas tu leva a camisa assim pra trocar pra dizer que era outro dia? Vou. Pode crer, tu faz umas paradas assim, mano? Faço. Sério, mano? Caralho, filho. Tem que ser muito organizado, porque na verdade tudo é muito rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Eu, por exemplo, estava em Castanhal e aí Castanhal já fui gravar um bocado de conteúdo para a semana toda de uma inauguração lá do parceiro. Quando tu vai varar lá de novo e tal. Exatamente, assim, né? Porque tem o custo de deslocamento de combustível, né? Às vezes o cliente paga por isso, né? Mas ele não quer pagar todo dia. No meu rolo eu consigo negociar tudo. E aí, parei para fazer... Desculpa te interromper, mas nada disso também assim, não é que não é tão profissional assim, muita coisa que tu vai aprendendo, vai fazendo ali no dia a dia, vai improvisando também. Porque na verdade eu tenho que estar muito atento no que estão fazendo, que os outros influenciadores estão fazendo. Logicamente que eu sou um homem. Tá todo mundo meio que aprendendo ali de bravado. Eu não posso imitar uma influenciadora que é totalmente diferente. Outra pegada. Uma influenciadora, ela vai vender roupa, sapato, cabelo, maquiagem, eu não vou fazer isso. Vai fazer uma parada mais voltada eu vou vender algo muito mais voltado para o público masculino, mas assim, muito mais direto. Sem muita enrolação, entendeu? É cara limpa, tudo mais, dizendo, olha, compre esse refrigerante aqui. Eu consumi, é gostoso mesmo, é uma parada que também... Mas hoje eu digo, eu não tomo refrigerante, tá? Não posso fazer nada. Não tomo refrigerante, não tomo biscoito. Mas compre assim mesmo, que eu já tomei no passado, era bom. Pode fazer assim? Não faço. Eu mudei o meu conceito. Hoje eu sou um cara vegetariano. Então tu já fecha parceria com as caras... Exatamente. Na tua vibe, que é a parada que tu consome. Por exemplo, eu sou um adventista, eu não trabalho aos sábados. Sério, mano? Se bora precisar... Eu deixo muito... O cara já sabe lá, deixo muito claro aos meus parceiros que eu não trabalho aos sábados, entendeu? E então, o que o adventista tem que fazer no sábado? Só descansar, leitura bíblica? Como é? Cara, o sábado foi feito... O sábado foi o sétimo dia onde Deus, de acordo com as escrituras, descansou a sua obra. Ou seja, criou o mundo e descansou. Então, o sábado ele foi feito para você descansar. Para você ir à igreja. Pode ser lazer? Pode ser lazer, mas não pode trabalhar. Da seguinte maneira, eu não posso te contratar para trabalhar para mim na minha casa aos sábados, porque eu estou te colocando para trabalhar. Então eu tenho que respeitar o teu descanso. E o meu descanso, na verdade, é isso. Tu arrepia na menina na sexta-feira, olha, estar em família, ir à igreja, ler a Bíblia, estar com a família num lazer, algo assim que você de fato não esteja trabalhando, realizando. Então aí nesse dia tu também não faz postagem, público? Não, nadinha. Tudo voltado realmente para esse descanso. Então assim, é bom também, né, mano? Eu deixo muito claro com relação a isso. Agora domingo pode me botar para trabalhar. Tipo assim, se você me convidasse no sábado à tarde, eu não ia poder estar aqui. Mas se fosse no sábado à noite, eu poderia. Por quê? Porque o sábado ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Esse é o sábado, é o dia do descanso, entendeu? Então da sexta em diante já... Do pôr do sol.
Do pôr do sol da sexta para o pôr do sol do sábado é contado como o dia do descanso, é o dia do Senhor. Eu achei que era só o sábado inteiro, meia-noite até meia-noite. Do pôr do sol da sexta. Pode crer, por isso que a gente se prepara para o pôr do sol na sexta-feira, ou seja, tu desacelera ali por volta das 3 da tarde, já vai desacelerando, te organiza para poder você receber o sábado. Porra, bacana essa parada. Isso aí é até uma boa filosofia. Mesmo tu não querendo ser adventista na vida, mas é uma boa filosofia para levar pra vida, na verdade, não é uma filosofia. Não, mas tu poderia usar isso como uma filosofia. Você pode tirar um dia do mês, da semana, na verdade, pra se dedicar pra família. Porque hoje em dia a gente tá perdendo isso, né, Gino? Sim, tá ligado? Sim. Muito corre, muita porque, na verdade, assim, quando a gente quer saber a verdade, eu vou te falar uma coisa. Quando eu descobri a verdade, eu era um cara católico. Era um cara, mas muito desligado, tipo porra louca, desculpa falar a palavra porra, mas assim, era um cara muito porra louca, desligado, não tinha temor a nada. Hoje eu tenho temor. Lembra quando eu falei contigo que eu não tinha temor, que eu fazia de tudo, me envolvia em cagada? Hoje não. Né? Hoje eu tenho que pensar 2 vezes, às vezes 3 vezes. Entendeu? Hoje, por exemplo, tudo que eu faço hoje não é pra mim, é pra minha família. Quando eu dei 3 passos para trás, eu disse para minha esposa, a gente só vai sair desse apartamento que a gente está morando para nossa casa. E graças a Deus, com muito trabalho nesses últimos 2 anos, a gente comprou nosso apartamento agora e vai estar recebendo, eu acredito que a chave nos próximos 15, 20 dias. Mano, que tá naquela parte burocrática de cartório. Vai ser meu vizinho não? Vai ser meu vizinho não? Eu vou morar pro Marco. Eu tô saindo do Jurunas, eu tô indo pro Marco. É bom pra caralho também. Aí pro Marco com o Almirante, porque é mais próximo do trabalho. Eu sempre gostei, por causa dessa prática de escola, trabalho de esposa, meu trabalho, para morar, fazer tudo muito perto. Porque deslocamento hoje em Belém é muito difícil. Tá difícil mesmo. Eu já morei para cá, para Mário Covas, mas há 10 anos. Era fácil chegar aqui. Hoje não é tão fácil em horário de pico, mas antigamente era, né? Chegar para cá. Mas hoje já cresceu muito para cá também, já tem tudo aqui, mano. Não, sim, tem shopping, você tem tudo. Tem escola pra caramba. Tem vários supermercados aí. Pronto-socorro pra caramba. Tem tudo. Creche, tem tudo já aqui, mano. Mas... Tu falou que era longe, mas quando eu saio daqui pra lá é longe eu também, mano. Mas olha, voltando, sim. E aí isso começou a incomodar a direção da emissora, fui chamado uma... Direção ou alguns? Ou um? É uma pessoa. Alguém dali. Aí eu cometi aquele erro de sair e no meio de uma volta pra emissora, eu parei pra gravar um vídeo. Só que eu gravei o vídeo, eu tô sendo sincero, tá, minha gente? Desculpa aí. Mas tem que ser. Eu parei, gravei um vídeo. E esse vídeo eu tive cuidado de editar, porque no momento que eu faço isso aqui com o celular, apareceu o carro lá embaixo, eu tava no telhado de uma casa. E apareceu o carro da emissora. E eu tive que editar, a primeira vez que eu postei. Você preocupava com isso? Preocupava, porque quem poderia ver. E aí... Para não saber o horário. Editei, exatamente, porque eu tava em horário de trabalho e tudo mais e tal. E, né, fiz aquilo ali, só que eu editei o vídeo. 2 semanas ou 3 semanas depois, o parceiro comercial pediu para eu repostar, que ficou muito bom o vídeo, no telhado de uma casa, com capacete, com cinto. Eu tava falando sobre energia solar. Pode crer, mano. Aí era uma empresa de energia solar. Daquelas placas. Daquelas placas. Eu tava num telhado de um condomínio desse de alto padrão. Uma casa. E aí postei o vídeo, só que eu não postei o vídeo que eu tinha editado, eu postei o vídeo... Porra, mano. Aí apareceu o carro lá no fundo e tudo mais e tal, aí... É o que eu imagino que possa ter influenciado na minha demissão da emissora. Aí eu fui chamado dias depois e mas alguém recebi uma punição. Quem é que tava te stalkeando? Quem era o filho da puta que tava te stalkeando? Recebi uma punição e eu fui advertido e tive um dia de suspensão. Acho que uns 15 dias depois eu fui chamado e fui demitido no dia 3 de janeiro de 2020. Depois disso aí, quem entrou no teu lugar? Só que aí, eu vou te dizer, isso aconteceu no dia 3 de janeiro de 2021. Só que eu já imaginando que poderia estar nos bastidores te organizando, em dezembro do ano anterior, de 2020, eu já vinha flertando com a RBA para uma possível volta. Sim, sim. Só que eu digo assim, eu não faço... Você saiu de boa lá, eu não, portas abertas. Deixei as portas abertas, porque eu não fiz com a RBA o que eu não faria com a Record e vice-versa. Eu não fui em busca da Record. A Record me procurou, saí de boa, saí pela mesma porta que eu entrei. E quando foi em novembro para dezembro do ano de 2020... Eu, através de um amigo meu na emissora, porque o que é mais importante é você ter amigos e fazer amigos.
Não é um cara que anda com o nariz empinado e não dá nem um bom dia pro porteiro quando você para no estacionamento, ou então até pro seu Olavo, pro seu... para as meninas da limpeza que você encontra em cada andar lá na RBA, como o Olavo, o seu Ademir, tantos outros, porque o restante, a Dona Maria que faleceu, mas os outros são novatos, por isso que eu não recordo o nome. Mas aquele pessoal já tá há muito tempo lá. Essa galera fica rodando. Mas nesse caso esse pessoal é funcionário da emissora mesmo. Pode crer. Do grupo RBA. E aí eu deixei a minha porta aberta. E através de um amigo, muito assim ligado à direção da emissora, eu mostrei o meu interesse de voltar. Eu pergunto, queres que eu veja? Viu. Aí quando conversou com a direção deu ok. Aí o diretor me ligou dias depois para marcar uma reunião. Ou seja, pegou rua, mas foi bem recente a porra. Não, eu já me organizei um mês antes, eu acho, de ser demitido, digamos assim. Pode crer. Tu já tava sondando. Já tava sondando. E eu sei que realmente foi essa questão. E hoje, pra estar lá na RBA. Na RBA. Eu tô na RBA hoje. Tá na RBA. Fui contratado na RBA dia 3 de março do ano passado. Uma parada nesse sentido, esse contratozinho mais... Não. Primeira coisa aqui, olha, fica à vontade nas tuas redes sociais. E aproveita e fale bem da gente isso também. A gente não impede, mas aproveita para utilizar as tuas redes sociais para falar do teu trabalho aqui na emissora, né? Para falar da gente na emissora. Isso não te impede de você comercializar, isso a gente não quer nem saber. Isso ficou bem claro. Porra, mano. Mas uma outra coisa... Mas ficou bem claro assim, meio que boca a boca também? Ficou... na boca, mas ficou bem claro, tanto na direção geral... Uma gravação escondida. Não, mas quanto? Tanto na direção geral quanto na direção do meu departamento, que é o jornalismo, né? E também uma coisa que eu conquistei na volta da RBA, eu digo que não vou dizer que há males que vêm para o bem, não é isso. Mas há coisas que você deseja e de fato elas se concretizam da seguinte maneira. Na Record eu trabalhava de segunda a sábado, né? E em abril de 2019, eu e minha esposa nos batizamos adventista. Então, a partir da maneira que você se batiza, não é que você não possa mais trabalhar, mas você tem um conhecimento daquela verdade, o que a Bíblia te mostra, e aquilo começava a me incomodar, trabalhar aos sábados. Já estava trabalhando? Estava trabalhando na Record. Era um conflito muito pessoal, muito grande, um conflito que eu tinha muito grande. E aí eu fiquei lutando junto à direção que me competia de jornalismo para pelo menos me botar um sábado sim, um sábado não. Aí foi que aí uma chefe conseguiu que eu trabalhasse 2 sábados e folgasse um. Trabalhasse 2, mas aquilo incomodava, porque eu tinha que ficar numa escala, num rodízio. Não, eu logo falando sério agora. E aí uma coisa que... Não, e uma coisa que eu não estivesse falando. Uma coisa que de fato eu ganhei foi que na RBA eles respeitaram o meu sábado. Então eu trabalho de segunda a sexta. Todo o cronograma, tudo direitinho. Exatamente. Primeira coisa que meu chefe disse, falou assim, não, fica tranquilo que a gente vai ter outras pessoas para substituir no sábado, para entrar na escala, no rodízio. Então isso acabou que consertou-se na minha vida, e esse incômodo de trabalhar sábado mesmo, sabendo que eu não deveria, acabou ficando mais confortado no meu eu acredito que também melhorou assim no teu pessoal, no teu profissional, tirou um peso, né? Um peso, angústia, a liberdade que você tem de trabalhar, é aquela questão de você saber o horário que você tem que chegar, o horário que você tem que sair, mas que você tem que se intrometer no teu trabalho de verdade. Olha, bora fazer assim, dessa maneira, dar ideias, sugestões, para que todo mundo... Porque na verdade a gente briga, não é... Eu não sou um cara egocêntrico. Eu brigo pelo resultado. O resultado que me compete. Lógico que eu não posso... Eu queria mais resultado? Queria ser o melhor? Lógico que todo mundo quer ser o melhor. Mas a gente vai ser sempre o melhor provando, né? Sempre naquele limite que você... Naquela estrutura que te dão. Entendeu? Mas eu queria ver aqui contigo assim. Não, agora é sério agora. Agora o papo é sério, então. Tu acha que lá nos adventistas... Mano, qual é a justificativa que tem, mano? Porque só de dizer que Jesus descansou no sábado, mano, isso dava pra bolar, mano. Deve ser, mano, faz muito sentido isso aí é dogma na doutrina deles? Como é que fala lá, mano? Do entendimento da adventista em relação ao sábado, né? Na verdade... Porque não é só isso, tem outras coisinhas lá também que tu acha que tu tem que seguir, tem que cumprir, não tem? Não, tem o negócio do cabelão, mano, tem o negócio do cabelão. Não, assim, olha... Tem o negócio do vestido, tem essas coisas. Não, tem a questão, porque o que acontece? Nada que possa fazer ou deixar de fazer... é porque alguém mandou, não é isso, tá? Não existe
Não existe um mantra. Mas aí diz assim, se os caras lá Não existe essa cobrança. Não existe essa cobrança. Mas eu digo assim... Porque o que acontece? Quando a gente fala... Não existe, João, mas eu digo, rapidinho te interromper, não existe, mas assim, como a gente já tem toda essa doutrina, toda essa existe uma doutrina. Essa maneira de conduzir, aí a pessoa vai acontecer o que está acontecendo contigo, assim, tu ficou naquela agonia, pô... Mas vai de você, porque na verdade é o teu coração. Mas ele não podia já começar? Não. Faz muita diferença, não? Faz muita diferença. A tua vida fica totalmente diferenciada, fica melhor. Lógico, você abre mão de trabalhos... É bom fazer parte Você abre mão, por exemplo, você abre mão de trabalhos... Às vezes aparecem trabalhos para mim aos sábados. Eu abro mão, não posso. Infelizmente, eu não posso, porque a minha religião, o que eu acredito, não permite. Por exemplo, eu fui convidado para participar de um curso de oratória por uma escola. Assim, outros colegas já fazem, né? De outras emissoras, são oradores, né? Dão cursos. E aí sempre as turmas eram formadas aos sábados. E quando eu fui convidado, falei, poxa, o cachê era até bom, né? O valor que iam te pagar era bom. Só posso depois do pôr do sol. Eu digo assim, eu não posso trabalhar os sábados. Eu sei que as turmas são formadas aos sábados. Não, mas o cara fala sábado, eu tô achando que é sábado. Agora tu já explicou, que é depois do pôr do sol. Depois do pôr do sol. Se tiver uma turma depois do pôr do sol, tu pode. Sim, posso. E aí, por exemplo, eu não posso ministrar esse curso. Agora, se tiver um outro dia da semana ou no domingo mesmo, tudo bem, de boa. Aí me procuraram agora, eu estou falando isso foi ano passado. Aí me procuraram agora essa semana que passou, tipo, Agenor, tô com uma turma pro dia 14 de fevereiro, que é um domingo, que são algumas pessoas adventistas que também não trabalham aos sábados, quer dizer, não podem assistir curso aos sábados. Tá aí que a luta do adventista, do estudante, foi exatamente mudar o dia do Enem. Tá aí que o Enem agora não é mais sábado e domingo, é sempre aos domingos. Pode entendeu? Aí, por exemplo, tem que fazer 2 dias, 3 dias. É a chamada liberdade e respeito religioso. Por exemplo, na minha faculdade, nesse semestre que passou, eu tinha aula aos sábados, eu não assistia. Tu não ia? Não assistia, mas eu deixei muito claro a coordenação do meu curso, ao professor, que eu não assisto aula aos sábados e não poderia nem fazer prova. Então, eles, especialmente a mim, mandavam a prova, ou na sexta-feira não, mas na segunda-feira ou durante a semana, para eu assistir, para eu fazer a prova daquela disciplina. Eu estudava e fazia a prova. Quer dizer, isso é o respeito e a liberdade religiosa que todos nós temos. Nada contra as outras religiões, muito pelo contrário, mas é o que eu acredito. Entendeu? Eu tenho um filme aí que eu gosto de assistir, ele é recente, é aquele O Último Homem, até O Último Homem. Já viu esse filme? Não. Ele é adventista, ele vai pra guerra e eu já vi o spoiler desse filme. É um filme que não tem muito tempo, quer dizer, tem alguns anos já, eu sei. Ele não é tão novo, 10 anos. É um militar. Que ele decidiu ir pra lá pra Segunda Guerra e tal, só que ele não queria pegar na arma, que era da igreja dele, que não pegar. Não pegar a arma nem é da igreja dele, porque ele decidiu na vida dele, por causa dos problemas familiares, de não pegar na arma, mas ele era adventista. E ele salvou muitas vidas. Salvou muita vida sem arma, e quando eu era na sexta pro sábado e tal, mano, ele não ia, mano. Foi a maior treta lá, tipo, teve que levar ele pra corte pra julgar como traidor, os caras. Porque assim, Joe, uma coisa que é certa. E no final os caras respeitam isso, mano, e aí salvou gente pra caramba. O que a Bíblia nos ensina é o que acontece. Que na verdade a gente luta aqui nessa terra pela nossa salvação, né? Para sermos salvos em Cristo. E a salvação, você não se salva pelo que você faz. Você se salva pela sua fé. Ou seja, eu posso construir aqui, doar 1 milhão de cestas básicas, não é que eu não faça isso, tá? Tu vai ver que trabalhos filantrópicos tu já mais vai ver nas redes sociais eu realizando, porque eu não preciso expor, porque eu não tenho interesse. O interesse é ajudar alguém. Quem dera se eu pudesse doar todo mundo que bate na janela do meu carro pedindo uma esmola, pedindo algo para comer. Não dá. Infelizmente não dá. Mas vai ter sempre alguém ali que vai ajudar. Entendeu? Por exemplo, a minha esposa que fala, olha, a gente não vai comer isso aqui, mas bora deixar no carro, porque se passar alguém, uma criança, a gente dá um biscoito, alguma coisa do tipo. Tu tá entendendo? Então, não é você não vai se salvar por isso, mas você vai se salvar pela sua graça, a graça de Deus, de Jesus em sua vida, que é você aceitá-lo como o único salvador. Tem gente que não acredita, mas assim, eu sei que Cristo morreu na cruz por mim, por você, por todos aqueles pecadores. Salvou o mundo desses pecados, mas a gente tem que ter a consciência. Por isso que a salvação, ela não é uma salvação em grupo. Eu posso orar pelo meu filho, pela minha esposa, mas a salvação ela é pessoal.
É por você. Você se salva. Você tem que orar para que aquela pessoa possa... Individual e intransferível. Intransferível, é individual. Entendeu? É a tua graça. É o que você, no coração ali, tá sentindo. Ah, mas tu é santo, Agenor? Não. Eu sou um pecador, peco todo dia. Eu erro. Eu, às vezes, uma discussão sem querer com a minha esposa, brigo com meu filho. Qual é o meu papel? É orar e pedir perdão todos os dias quando eu for dormir. Agradecer pela vida. Então, assim, não é fácil. E quando a gente se... Mas a tua esposa, ela já... Como foi essa iniciação aí? A minha esposa... A minha sogra, ela é adventista bem antes da minha esposa nascer. Desde quando ela era casada com o pai da minha esposa, que já é falecido. E aí a minha esposa cresceu nessa vida. A vida dela de criança, adolescência, foi na igreja. Não, mas teve. Na igreja e tudo mais. Tu vai vendo ali outras coisas. Eu te digo que a maturidade, ela chega depois dos 30 anos. Ela não é antes. Para uma mulher pode até chegar antes, mas para um homem, de fato, ela chega depois dos 30. Eu peguei muita peia na vida para aprender. Ainda pego. A gente ainda pega ainda. A gente ainda erra ainda. Aí pega uns puxões de orelha da esposa. Eu digo que marido e mulher, se não estiverem conectados, porque não é fácil ser casado, não é fácil ter família, filhos. Tem gente que, quero casar, calma. Pra manter o casamento é difícil. Não, é difícil. É difícil. Tem que ter uma renúncia, mano. Renúncia todo dia. Renúncia. Eu aqui nesse bate-papo, eu avisei pra minha esposa hoje que eu ia vir nesse bate-papo. Não vai não, esse cara. Não, ela vai. Aí ela falou, porque ela achou que eu ia ela achou que eu ia... que não ia dar. Ela falou, melhor você cancelar. Eu falei, não, porque eu já marquei. Aí eu vim, ela já até mandou... Mas o que ela queria? O que era? Outra programação já queria? Não, porque o que acontece? Hoje eu precisei comprar um restante dos materiais do meu filho no shopping. E aí a gente viu que o horário quase ia apertar. Pode crer. Ele queria brincar ainda nos parquinhos. A galera ainda quer dar lá no pula-pula e ia ficar muito em cima mesmo. Então. Mas deu certo. Fui deixá-los em casa e vim pra cá. Mano, é o seguinte, mano, eu queria muito agradecer por tu ter aceitado aí o convite, mano. Foi foda pra caralho esse papo aí. Porra, mano, conheci um Agenor aí que a galera vai gostar de assistir esse papo aí depois aí só pra ver, mano. Porque tu tá lá na televisão lá, mano, mas quem não te conhece assim do dia a dia, tua família, teus amigos e tal, porra, mano, foi um papo bom pra caralho aí, mano. A galera vai se inspirar, vai gostar pra caramba. Eu gostei, mano. Eu espero assim, porque é o que acontece. Eu te digo que a minha profissão hoje é uma profissão... Como você falou, às vezes ela acaba sendo limitada para muita gente, né? Você apenas tem algumas oportunidades, mas quando vem um estudante de jornalismo falar comigo no direct, nas redes sociais, ou então pessoalmente, eu sempre vou dar essa força, porque para mim não foi fácil, eu não caí de paraquedas. Pode ter tido o fator aí, não vou dizer sorte, mas o fator que de fato estava destinado para ti, com alguma situação mais no futuro, possa ser da comunicação, do dom. Esse foi o dom que Deus me deu. Eu digo que é o meu dom hoje, né? O dom da comunicação, de falar. E esse dom é usado a levar boa coisa, às vezes, infelizmente, notícias ruins. Mas assim, eu hoje sinto saudade de vez em quando dos meus amigos, de uma reunião, e hoje a gente não consegue, tá muito limitado a isso, porque quando a gente vai ver, acabou o dia, aí já tá muito cansado, como eu sou um cara muito caseiro, mas eu digo que agora acho que 2022 vai ser diferente, porque quando eu estiver na minha casa nova, que eu vou poder receber os amigos num espaço bem melhor, maior, aí vai ser diferente. Porra, mano. Quem sabe até também ter um espaço igual esse seu aqui. Tem coragem, mano? Eu tenho coragem. É ser firme, mano. Eu tenho vontade, mas eu tenho vontade, sabe, de fazer o quê? Não utilizar polêmica, mas é fazer um podcast. Mas eu não usei polêmica, mano. Eu fiquei mentindo pros caras que era polêmica só pra trair. Vai chegar aqui e vamos ficar um papo serão, mano. Pô, um papo de conversão, mas agradeço pelo convite, mano, essas paradas todas aí. Pra mim foi muito oportuno participar do Primeiro do Norte por ser o meu primeiro podcast como entrevistado. Pô, mano, mas eu quero aí, mano. Sabe por quê? Porque eu acho bom que vai dar uma aquecida na cena e tal. Eu queria mais que mais gente fizesse realmente podcast. Sim, pô, tá com toda a fonte aí, mano. Já tem um dom, falar bem pra caramba. Porra, tá na profissão aí um tempão, mano. Mas uma estrutura... Tem bala na agulha pra comprar. Não, mas não precisa tudo isso, mano. Não precisa, não. Isso aqui é porque é loucura tua, né? Não precisa não, mas dá pra fazer, mano. Tá aí, mano. Vai ser firme. Obrigado, Agenor. Valeu, galera. Segue a gente aí, se inscreve. Assiste o primeiro papo, cola aqui no segundo e tal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. É nóis. Deixa eu apertar aqui o botão. Aqui. Cadê? Aqui.